Opa, YouTube, tudo jóia? Primeiramente, deixa eu só avisar para vocês que esse vídeo não só traz um tópico interessante, vocês já viram no nome do vídeo, como também é um pedido de desculpa para vocês por esse desaparecimento que eu tive. O vídeo vai explicar tudo certinho, então é isso, fiquem com o vídeo. Olá, YouTube, meu nome é Thales Staroni e eu tô aqui tanto divulgando a saga dos Guiados, quanto também sou o escritor do Filhos da Noite, a primeira aventura da saga dos Guiados. E quando eu digo aventura, é porque esse livro, essa história maravilhosa, antes de estar sendo adaptada para um livro, foi uma aventura de RPG. Para vocês que gostam de RPG, é interessante pensar em como funciona uma adaptação. E essa aventura, antes disso, foi também desenvolvida em um sistema independente, que eu que fiz, que se chama Os Seis Elementos, que é um sistema próprio, como eu disse, que norteia todos os conceitos do world building que eu vou estar falando aqui hoje também. Então é interessante a gente pensar em, toda vez que você for fazer uma história, como o sistema que você está jogando com seus jogadores, ou como o funcionamento básico, o conceito básico daquela sua história norteia todo o world building, ou então toda a narrativa da história que você está criando. Sempre tentar fazer um diálogo entre esses elementos. E assim, gente, eu estou trabalhando no projeto, no livro, na divulgação, mas eu também tenho uma vida fora disso. Minha saúde ficou bem deteriorada de um tempo para cá, e além disso eu tenho uns outros compromissos também, a quais eu não pude adiar. A produção do livro continua a mesma, porém a divulgação ficou bem prejudicada. Vocês devem ter visto nas outras redes sociais, até no Catarse eu não estou sendo muito presente. E, cara, tem um outro motivo também disso. Aquela dos apoios me desanimou muito. E eu peço desculpa pra vocês. Porque, cara, quem tá me apoiando, eu tô devendo pra vocês, tá ligado? E isso me chateia bastante. Então, eu desenvolvi um jeito de não deixar vocês na mão. O que é meio complicado, já que eu já tô gravando esse vídeo um pouquinho atrasado. Deve ser postado um pouquinho atrasado também. Eu peço mil desculpas. Mas eu só quero que vocês saibam que, apesar do vídeo do YouTube acabar, pode acontecer dele ter um atrasozinho, porque ele é mais longo, ele tem que ter um roteiro, ele é mais bem trabalhado. Então ele pode ter um atrasinho de 1 ou 2 dias, isso no máximo, tá? Mas todos os outros que eu vou falar aqui com vocês agora, eles vão ser postados nos dias, beleza? No máximo um atraso de 1 hora, mas assim eu vou tentar ao máximo não dar esse atraso. Bacana? Vou deixar tudo gravado para só postar na hora. Beleza? Então, tô fazendo um compromisso aqui com vocês, beleza? Então, vamos lá. E quais vão ser esses compromissos que eu tô fazendo com vocês? Primeiro, como vai funcionar o TikTok? O TikTok não vai ser mais todo dia, tá bom? O TikTok agora vai ser nas terças, na quinta e no sábado. Que quer dizer que amanhã vai ter postagem também, tá bom? E todos os horários do TikTok vão ser às 19 horas. Pode ter um atraso de alguns minutos, meia hora, mas não mais do que isso. Tudo vai depender da minha internet também, Obviamente, pode acontecer algum desastre, ficar sem luz, aí não tem o que fazer. Mas sem ser algum desastre desse tipo, postagem às 19 horas, terça, quinta e sábado, bacana? Mas como é que vai ficar o Instagram, tá? O Instagram vão ser dias 14 e 28, que quer dizer que vão ser 2 postagens no mês. Acabou a postagem semanal, eu já não estava conseguindo fazer a entrega da postagem semanal, então resolvi dia 14 e 28, que quer dizer que agora só vai ter postagem novo no dia 14, agora falando sobre um novo elemento lá no Instagram, bacana? E cara, mesma coisa, às 19 horas, bacana? Talvez no Instagram eu poste um pouco mais cedo, porque pode dar uma adiantada ali às 18 horas, é bom. Não acho que é um mau horário, é um horário interessante. Mas fora isso, o compromisso é 19, bacana? E cara, e o vídeo do YouTube? Demorei tanto pra entregar essa porcaria desse vídeo. Então, a data correta é dia 30. Já não tô postando no dia certo esse aqui. Então é o que eu falei, o vídeo do YouTube pode ter um atraso maior, pode demorar 1 dia, 2 dias. Infelizmente tem roteiro, tem muita coisa envolvida, eu não posso parar a produção do livro para gravar vídeo do YouTube, porque isso aqui é a divulgação do projeto, cara. Eu não posso parar o projeto para divulgar o projeto, mas isso não vai impedir que os vídeos sejam postados. No máximo vai ocorrer um atraso, só estou avisando isso para vocês,
pra gente ficar acordado, beleza? Eu não gosto de quebrar acordo. E o horário, cara, vai variar bastante mais. O horário não tem um horário definido pro vídeo no YouTube. Ele pode ser postado das 18 às 20 horas. Bacana? Mas o que eu faço? Toda vez que eu for postar um vídeo no YouTube, eu já aviso já no TikTok, no Instagram, com uma imagenzinha falando, vídeo hoje às tantas horas. Porque aí eu já vou ter terminado tudo, vou estar postando só o aviso. Igual esse vídeo aqui, vai ter um aviso antes também de ser postado. Bacana? E cara, vamos pro tópico agora do vídeo. World Building, ou melhor, o termo que eu vou usar aqui não vai ser World Building, tá? Vou traduzir aqui, construção de mundo. Cara, e o que é construção de mundo? Por que isso é relevante? Por que esse tópico nos interessa? Vamos lá. Primeiro eu vou dar um exemplo aqui. Sou leigo de computação, então se eu estiver falando bobagem, me corrijam. Mas, cara, eu imagino muito que é parecido com uma forma como as pessoas programam seus sites. Tem vários links coloridos, tem várias abas, tem vários caminhos, várias opções. E às vezes nem tem nada muito desenvolvido ali. Você clica ali no link sobre, e aí, assim, fala assim, a gente foi criado em tal ano e o nosso criador tinha tal conceito. E aí acaba, tá ligado? Não fala nada praticamente. Mas ter essa opção dá ao navegador, quem está ali mexendo no site, uma interface de opções. Mas não basta ter as opções e ser tudo um caos. Tem que ter as opções bonitinhas colocadas em seus devidos lugares. E eu vejo o world building muito parecido com isso. A construção de mundo, ela se assemelha a isso no seguinte sentido de que, cara, pensa em um personagem que acabou de chegar e ele fala, eu vim de tal lugar. E às vezes esse lugar não vai ser trabalhado, não vai ser desenvolvido. Mas você saber que esse lugar existe e depois ele voltar a ser mencionado, dá uma sensação de que o mundo ele existe por fora de você. Mesmo que você não esteja nesse lugar e não esteja acompanhando a história desse lugar, ele existe. Você entende? Você, o leitor, não está vendo tudo que existe nesse mundo. Isso dá uma sensação muito mágica de que esse mundo é inteiro, sabe? É um mundo grande e você só não está o explorando por inteiro. Eu vou dar um outro exemplo interessante que é no RPG. É muito interessante quando no RPG o mestre ele dá a opção dos jogadores criarem, né, algum lugar, algum item, algum NPC específico. E aí ele fica sabendo, por exemplo, que nesse lugar tá tendo uma crise econômica. E aí você fica tipo, isso vai ser desenvolvido? Nem sempre. Mas é interessante quando o mestre ele traz isso, né? Ele traz essa vivência, o universo ele tá rico, né? Aquele NPC que você criou, às vezes ele tá fazendo outra coisa que não tem a ver com você. Ele foi fazer uma viagem e ele vai voltar em tantos dias. E aí, em um outro momento da campanha, esse personagem aparece e fala com você o que ele fez, né? O que aconteceu com ele nesse caminho. E é muito interessante porque cria uma complexidade, cria uma vivacidade. E, na minha opinião, é o mais próximo que uma ideia consegue se libertar de quem está tendo. Como é que eu explico isso de uma forma melhor? Eu tenho uma ideia. A minha ideia é Os Filhos da Noite. Mas a partir do momento que eu crio um universo muito maior do que Os Filhos da Noite e coloco ele dentro desse universo, as coisas que acontecerem, as coisas que, por exemplo, eu quero criar uma situação, sempre eu tenho que pensar que essa situação está impactando e sendo impactada pelo mundo ao redor. Não é apenas aqui que está acontecendo. Isso cria uma limitação para mim, mas também opções diversas. Então a ideia, ao mesmo tempo que ela está independente de mim, ela está separada da minha vontade, sabe? Tipo assim, a menos que eu queira acabar com o meu world building, minha construção de mundo, né? Eu vou acabar sendo dependente dessas regras que eu impus. E isso cria uma opção legal, quer dizer, obviamente, se você não se prende demais, né, você tem que ter uma liberdade criativa, mas se você tem a liberdade criativa ao mesmo tempo que você separa essa ideia um pouco de você, isso te dá a opção, uma tangente interessante para trabalhar, porque a nossa mente criativa, às vezes, ela pode até nos atrapalhar um pouco. Se a gente for criativo demais, a gente pode atrapalhar tudo que a gente construiu até aquele momento e fazer com que a história fique perdida, a história fique confusa. E não é legal quando o leitor se sente traído do que ele sabia até aquele momento. Por exemplo, você introduz uma ideia para o leitor
de que existe uma outra região, e aí você fala onde essa região fica, e aí de repente, quando finalmente o personagem vai até esse local descrito, ele segue todo o caminho até esse local, você fala que não, na verdade tinha outra coisa lá. E assim, se você não explica o porquê que tinha outra coisa, pelo menos isso, você não faz trabalho criativo de explicar o porquê que tudo isso foi dado, essas informações, e agora elas estão erradas, isso dá uma sensação de traição pro leitor, que não é algo legal. É legal você surpreender o leitor, mas de uma forma positiva, não de uma forma negativa. Não é legal. A gente não quer enfiar uma faca no nosso leitor. A gente quer que ele sinta que os personagens estão sendo enganados, mas não ele, entende? Ou então, se ele está sendo enganado, ele precisa saber, tipo assim, por quem? Por quê? Qual? Em que momento ele foi tapeado? Isso pode dar uma ferramenta narrativa muito legal, mas tem que tomar cuidado com isso, beleza? Agora vamos falar um pouco mais sobre construção de mundo, o tipo de construção de mundo específico que eu estou querendo trazer nesse vídeo. Existem várias formas de fazer uma construção de universo. A gente tem a construção da história, do lugar místico ou do lugar romântico que a pessoa está desenvolvendo, ou misterioso. A gente tem a cultura, a gente tem o território, que é o tópico de hoje. E todas essas formas trabalhadas, por exemplo, tudo isso está atrelado ao trabalho que eu tenho feito até hoje. Não só quando eu fui mestrar, mas também agora que eu estou escrevendo, e também para a próxima campanha, porque vai ter outra campanha. E mais do que isso, tem todo um sistema que eu criei, como eu disse, os 6 elementos é um sistema à parte. Então, existem outras coisas que nunca vão ser exploradas na saga dos Guiados, e que ainda assim elas estão prontas e desenvolvidas, ideias trabalhadas, porque essa construção de mundo, como eu disse, além de ser interessante, e eu tenho um gosto muito grande, eu saboreio fazer essa construção, esse trabalho criativo, eu amo, eu adoro, como também tem paralelos com a realidade que são muito úteis na hora de você refletir e ter um senso crítico interessante. Por que eu tô querendo dizer isso? Cara, é muito interessante, por exemplo, o papel crítico que uma obra fictícia tem. Uma coisa é, obviamente, um filósofo, um sociólogo fazer uma obra, porque ela é muito importante, ela tem um papel... Cara, eu cursei história por muito tempo, então eu sei o quão importantes são esses trabalhos. Só que, infelizmente, esses trabalhos não chegam para muita gente. E além disso, eles são confusos para muita gente que não tem a bagagem necessária. E até para quem tem a bagagem necessária, às vezes não cai alguma ficha aqui ou ali. E às vezes nesse trabalho criativo que a gente tem, se a pessoa ela tem, né, esse interesse de se aprofundar e de, né, trabalhar com essas ideias, esses conceitos malucos, até quando ela não tem interesse, às vezes ela faz isso sem querer, a gente acaba explicando coisas sem querer, sabe? Dando conceitos interessantes, elaborativos, imaginativos, que são muito importantes para a gente entender coisas que de outra forma a gente não compreenderia. Por exemplo, apesar de eu não gostar em si do Lovecraft, eu sou muito fã de horror cósmico. E horror cósmico não é só Lovecraft, tá? A gente tem Bloodborne, a gente tem até um pouco de Elden Ring, falando aqui do caminho de jogos, mas eu consigo interpretar um pouco desse sentido do horror cósmico, do medo do que não é compreensível no próprio Frankenstein, que nem é horror cósmico, mas mesmo assim você consegue pegar a essência, que acaba ele popularizou tanto esse conceito existencialista, que ele acaba sendo mais importante culturalmente. Não estou falando que Nietzsche não é importante, mas culturalmente ele teve um impacto muito maior do que Nietzsche, mas apenas no conceito de que popularizou essa ideia, entende? Então não quer dizer que um é mais importante do que o outro, longe disso. Esse não é o ponto aqui. O ponto é que essas ideias fictícias, imaginativas, elaborativas, elas têm um papel de popularizar e de conceituar essas ideias. Então toda vez que a gente faz, por exemplo, um trabalho territorial imaginativo, a gente também acaba dando uma relevância interessante para alguns conceitos. E é por isso que, por exemplo, em Filhos da Noite, a gente tem, eu vou entrar um pouco mais sobre os biomas, a gente tem um bioma muito parecido com o bioma brasileiro, principalmente
do que eu convivo, mas também da Mata Atlântica, Mata Amazônica. A gente tem uma inspiração nessa nossa diversidade, né? Que, cara, eu acho que eu me sentiria muito ruim de não estar aplicando isso, né? Porque é uma realidade que eu vivo que eu acho muito interessante a gente trazer para ficção. Eu vejo muitos escritores, até brasileiros, que às vezes abandonam as nossas inspirações, as coisas que a gente tem de tão interessantes para poder puxar, sabe, conceitos gringos, digamos assim. Vamos puxar conceitos, por exemplo, Idade Média, sabe? E por mais que vocês vão perceber que Filhos da Noite, eles têm uma temática medieval, no sentido de que não tem tecnologia, não tem eletricidade, não tem pólvora, mas isso não afeta como as relações dos personagens são. E apesar da política ela ser um pouco inspirada, inicialmente pode parecer que ela é inspirada na Idade Média, na verdade são apenas os termos, as formas como os termos funcionam. Porque até que no Brasil a gente teve marquesas, a gente não pode esquecer disso, a gente teve marquesas no Brasil e príncipes. Então já teve um vídeo, né, falando sobre quais são os principais, né, figurões políticos. Só um segundinho que eu tenho que olhar meu gato. A gente tem esse vídeo falando sobre os principais figurões políticos, né? E em contrapartida, eu nunca cheguei a falar como funciona o lado político deles em si. Eles podem até se chamar marquesas, mas eles não funcionam exatamente da mesma forma que um marquês funcionava dentro da Idade Média. Até porque a inspiração que eu estou tendo aqui não é a Idade Média, é o Brasil colonial. Então, e não só isso, tem uma inspiração muito maior em outros pontos que eu não vou tocar agora. Então, o que eu tô querendo trazer pra vocês é que essa é a minha principal inspiração e que não fica limitada nisso, cara. Tem várias outras coisas, tem vários outros sentidos trabalhados aqui. Então, vamos lá, como que funciona o território dos 6 elementos. Vamos finalmente adentrar em Gaia. O que é Gaia? É de comer, sabe? Vamos lá. Cara, Gaia é o nome do continente. Na verdade, falar continente nesses elementos é até engraçado, porque não é um termo correto. Pera aí, gente. Só tem que mostrar esse bicho aqui, porque ele tá aqui enchendo o saco. E ele não me deixa gravar. Deixa eu gravar, fiote. Enfim. Vamos lá. Vamos retomar. Meu colo, tá vendo? Vai gravar comigo agora. Gente, ele não quis não, foi embora, deu no pé, enfim. O que é Gaia? Apesar de não estar errado chamar Gaia de um continente, não é como a população desse continente vê ele. Gaia é mais como a própria Terra, sabe? Você dizer planeta Terra, hoje aqui na nossa realidade, é o mesmo conceito de você dizer Gaia pros gaianos, né? Então, cara, apesar de ter uma inspiração também até grega, é apenas isso, é uma inspiração no conceito de Mãe Terra, sabe? É a deusa de tudo, é a deusa que dá a solidez ali dos pés de todos os seres, mas acaba aí, entendeu? Os paralelos. E o que seria então Gaia? Gaia é esse grande território que é cercado por água, tem algumas ilhas ali, e é onde todos os seres pensantes e conscientes habitam. E esses seres pensantes, eles podem ou não ser mágicos, existem diferentes seres pensantes. Até agora, os que vocês vão conhecer são os humanos e os Jarartier. Eles são ambos seres pensantes, ambos são, né, sencientes e também bípedes. E, na verdade, eles são bem parecidos. É bem comum, inclusive, incluir os Jarartier no conceito de humano, já que eles dividem bastante genética e eles podem até procriar entre si, mas eles têm algumas diferenças bem grandes entre eles. Hoje a gente não vai entrar nesse conceito das raças e possivelmente a gente nem vai entrar até a publicação do livro, porque tem tópicos que eu não quero falar. Mas, principalmente, o que a gente tem que saber é que eles são provindos de regiões diferentes. E
esse papel que Gaia tem no desenvolvimento que eu fiz desses territórios, dessas nações, é muito importante, porque a gente tem que pensar que é um grande continente único, onde todos os seres sencientes estão ali. Mesmo que tenha algumas populações que estão em ilhas, eles não estão em outros continentes, então eles não estão extremamente afastados. Então a gente não tem, nunca aconteceu assim, sabe, uma grande relevância para grandes navegações, meios de comunicação muito adaptados. Então, tipo assim, acabaram que esses povos, apesar de muito diferentes, eles sempre tiveram um contato muito íntimo, eles tiveram um contato muito próximo. A gente tem alguns povos principais, né, de humanos, que seriam os povos do mar, e a gente também tem o reino dos monarcas, que é dividido entre Assine e Peco, e a gente também tem os Jarartier, que vem das 5 garras. Esses são os principais que cabem aqui falar. A gente também tem algumas outras civilizações perdidas de um reino antigo que atualmente se chama Céu Vermelho. Mas enfim, vamos retomar aqui agora sobre os biomas. E cara, são 6 biomas principais que existem nesse mundo. O principal que a gente vai ver em Filhos da Noite vai ser só a Floresta Asdi. Como eu vou falar o nome de todos aqui pra vocês, vou explicar tudo bonitinho, tá? Mas então qual é a relevância disso pro nosso assunto aqui de divulgação do livro? Eu quero que vocês vejam o trabalho que eu tive até agora. Eu quero que vocês entendam que esse universo é muito rico. Tem muita mais coisa pra mostrar. Não acaba em Filhos da Noite. E mesmo assim, Filhos da Noite é muito, muito, muito incrível, cara. Eu amo esse projeto. Não apenas como um projeto meu, mas também como uma história independente. Mas vamos lá, vamos retomar aqui. Os 6 biomas que a gente tem, o principal deles, que a gente vai ver em Filhos da Noite, é a Floresta Asdi. Ela consiste em uma parte um pouco mais afastada da magia em comparação a todos os outros 5 biomas. Ela fica um pouco mais no centro ali de Gaia, mas também além de ficar na região centro de Gaia, ela também tem uma certa proximidade ali, principalmente com Areias de Sal, que eu vou falar um pouquinho mais depois, e o Arta, que é uma região mais montanhosa. A Floresta Asdi, né, ela tem várias árvores chegam geralmente a uns 2 metros ali, 4 metros, não passa muito disso, não são árvores muito altas, mas elas também são bem resistentes, bem fortes, e elas também são muito bonitas, tem muitas árvores coloridas. Um bom exemplo é a árvore céu, é uma árvore azul, ela é muito usada para criar corante, o corante azul, e ela tem folhas bem parecidas com folhas normais, mas elas têm uma tonalidade azul, e as flores que elas dão, elas são um azul mais clarinho, um azul bebê. E cara, além disso, é uma região um pouco montanhosa, ela é bem volumosa assim, em questão de serras, né? A gente tem muito disso aqui na região de Minas Gerais ali, e também mais para a região de Salvador também, tem essas pequenas serrinhas. E essas serras elas foram criadas por sedimentação, não é um processo de placas tectônicas. Isso é até uma coisa importante de Gaia, que tem tipo 2 vulcões conhecidos e acabou. Então, ocorrência de placas tectônicas é bem raro, o que é de se esperar, já que o continente está inteiro, né? Então, bora! Cara, e um outro ponto interessante sobre a Floresta Asdi é que a fauna dela é muito parecida com a fauna brasileira. Então a gente tem onças, a gente tem tatus, a gente tem tamanduá, a gente tem esses animais bem característicos da fauna brasileira e uma vegetação assim um pouco rasteira, né? Sem ser as árvores. Então a gente tem muitos arbustos resistentes e até um pouco espinhentos. Então agora vamos para Areias de Sal. O que são as Areias de Sal? É uma região desértica, mas não só desértica, também formada por praias. Só que o que difere essas praias das praias convencionais, por exemplo, porque a Floresta Asdi também tem algumas praias. Mas o que é mais importante aqui das Areias de Sal a Floresta Asdi tem algumas praias, só fazendo uma pequena ressalva, só em pequenas áreas, tá, gente? Porque, igual eu falei, é uma região principalmente encontrada, esse bioma, principalmente encontrado no centro do continente. Então a gente não tem tantas praias, mas tem algumas. Agora falando das Areias de Sal. Você só encontra praias nesse deserto das Areias de Sal, praias de cerca de 2 metros, de 2 quilômetros.
desculpa, de deserto. Então, assim, a areia é o que você mais encontra nesse deserto. Ele é imenso. E por que ele é tão desértico? É só sedimentação? Também tem um grande papel nisso. Mas o principal nele é que nada cresce vivo nele que não tenha magia, praticamente. Por quê? Porque ele é muito salgado. A terra dele é extremamente salgada. Por algum motivo, o sal adentrou essa terra e ele não sai mais, cara. É, assim, uma coisa de maluco. E as únicas populações humanas que conseguem habitar nas areias de sal são os povos do mar, porque eles não têm grande convívio ali com plantação, criação de animais. Então eles vão ali para coletar o sal e eles têm grandes formas de navegação. Então eles conseguem pescar bastante ali para poder estar fornecendo recursos para essas pequenas colônias de extração de sal. O clima lá ele é bem quente em uma pequena parte do dia, né? Pequena não, né? Uma grande parte do dia tem sol, tá quente, pelo menos durante uma parte do ano, principalmente o ano de festeira, é quando tá mais quente. Inclusive, eu esqueci de falar, na Floresta Asde, geralmente é quente e úmido ou frio e seco, bem parecido ali com o clima ali de um cerrado. E, cara, agora falando sobre as areias de sal novamente, geralmente o clima é bem quente durante o ano de festeira, principalmente durante o dia, mas à noite, até durante o ano de festeira, faz frio. E, cara, durante o ano de colheita é maluquice, lá é frio o tempo todo. Eu me inspirei bastante ali no deserto da Argentina, agora eu esqueci o nome do deserto, que é um deserto que é frio a maior parte do tempo, principalmente pela altitude, mas nesse caso é pelas correntes frias que vêm do mar. Então, quando não tá durante o ano de festeira, cara, lá é frio o tempo todo. E de noite, então, tem casos de gente que morreu congelada por causa do frio da noite. Mas lá não neva, porque lá também chove, apesar de chover, a chuva é rapidamente seca pela quantidade absurda de sal. E as poucas árvores, as poucas plantas que tem lá, elas absorvem a água rapidamente. É bem provável que se você estiver perdido no deserto Asde, inclusive, você não vai morrer, né, nem pelo sal, é pelas criaturas que vivem lá. Porque, como eu falei, nada vive lá que não é mágico. Então os predadores que tem lá, eles são muito selvagens, eles são muito bravos, sabe? Tipo assim, eles caçam a noite toda procurando alimento. Então, tipo assim, quando eles acham, por exemplo, algum ser pensante, eles atacam na mesma hora, porque eles sabem que eles geralmente são mais fracos do que outros seres que eles vão encontrar lá no deserto de sal. Felizmente os povos do mar, eles conseguiram, né, driblar um pouco essa segurança, eles usam alguns recursos até naturais para poder conseguir afastar esses animais, mas no geral lá é perigosíssimo, é inclusive um dos biomas mais perigosos que se tem. Não mais, mas é um dos mais. Cara, agora falando sobre Arta. Arta é um bioma bem mais tranquilo. Tem algumas regiões, inclusive, que tem umas árvores bem grandes, que elas têm folhas redondinhas, elas são bem nesse formato, sabe? E elas são chamadas de cata-água, porque é muito comum que as pessoas vão até essas árvores para poder catar a água da chuva. É algo bem típico dessa região. E, cara, o que mais tem nessa região são grandes picos, são grandes montanhas. Mas não são montanhas tão altas. Tipo, por exemplo, a gente não tem um Everest aqui. Mas ainda assim são montanhas, elas são bem vistas, assim, né? Questão de turismo. Mas elas também são um pouco perigosas em algumas regiões. Porque apesar de terem, sim, algumas regiões que, né, algumas civilizações que fizeram de lá suas casas. E inclusive tem um caminho de lá que é bem conhecido como um caminho de Jarati. Os povos de Jarati, eles usam esse caminho para poder ir e vir. É o principal caminho até as 5 garras. Mas que apenas um Jarati conhece esse caminho, fica entre algumas montanhas. Mas, cara, o principal mesmo das pessoas não irem até lá para poder ver as 5 garras, porque as 5 garras tem muito uma questão de mistério, né, entre todas as populações, é que quanto mais você adentra na direção de Arta até as 5 garras, mais você também chega próximo do bioma que eu vou falar daqui a pouco, que é o Mata Densa. E isso não é muito bom, porque eu vou explicar o porquê que Mata Densa não é muito bom. Mas essa
essa mistura, né, dos dois, quanto mais você vai chegando ali por Artha na direção de Mata Densa, mais vai tendo algumas coisas mágicas que são meio perigosas. Um exemplo que eu posso dar aqui pra vocês é que tem muitos relatos de dragões. Vamos lá. Então, assim, sabendo que lá pode ser um pouco perigoso, as pessoas não gostam de usar esse caminho, exceto o Jarartia. A gente tem uma outra questão importante também desse caminho montanhoso, que é os animais, né, deles. A gente tem muitos animais que são muito bons de escalada. Então, por exemplo, é lá que você vai ver algumas cabras, sabe? Você pode ver alguns leopardos, porque eles também são muito bons de escalada. Mas também alguns seres mágicos também, que seja que eles conseguem tanto nadar muito bem, quanto subir montanhas congeladas muito bem, como também animais mágicos que conseguem passar despercebido. Então, geralmente os animais mágicos dessa região não são tão perigosos, e por isso Artha é muito bem visto pro turismo, como eu falei, e também tem algumas outras questões humanas ali. Tanto Artha quanto Age são os principais territórios povoados pela população do Reino dos Monarcas. Óbvio que eles não se restringem a isso, mas são os principais. Agora, cara, sobre Mata Densa. E qual é o principal interesse de Mata Densa para esse vídeo? É que Mata Densa é a famosa floresta mágica. É aquele bosque que ninguém pode entrar, que senão desaparece. Isso é bem comum, né, em livros, infelizmente. Um clichê que eu caí. Mas eu gosto muito de Mata Densa porque eu acho que lembra muito essa questão do folclore brasileiro, né? Aquela região da mata que se você entra para poder caçar um animal, você pode ser caçado de volta. Eu acho que tem muito essa pegada. E tem uma outra informação interessante sobre Mata Densa, é que é muito comum dizer que apenas um Jarartie consegue andar por lá. Mas até para um Jarartie lá é muito perigoso. O que acontece com Mata Densa? Ela é muito próxima da magia. Ela é muito próxima da magia mesmo. No sentido de que é capaz de você chegar lá e estar nevando em um lugar e logo ao lado tá fazendo um calor de 30 graus. E você ficar completamente perdido e até ter um ataque de hipotermia. E isso não são os animais. Isso são principalmente as plantas de lá. As plantas, elas têm uma conexão com a magia tão grande que é muito capaz de você ver uma melancia que quando você toca nela, ela desmancha em tinta. Então é uma coisa maluca que acontece lá. Só que não é caótico, tem todo um ecossistema que funciona lá. Cada planta, ela tem uma função nesse ecossistema que desempenha com alta eficácia. E por isso, por causa desse sistema complexo, os Jarartie eles conseguem entender esse sistema e conseguem sim navegar por lá, mesmo sendo muito perigoso. Além disso, tem outra questão de que a maior parte dos animais nativos dessa região, eles são muito difíceis de encontrar, ou eles são muito violentos, ou eles são muito tranquilos, mas no geral eles são difíceis de encontrar. Então a maior parte dos animais que você encontra por lá são animais que estão perdidos de outros biomas. Então, por exemplo, você pode encontrar uma cabra que fugiu de ser caçada e está vagando por lá completamente perdida. Isso pode acontecer. Isso não quer dizer que isso vai ser muito bom, porque você tem uma cabra perdida, alguma coisa traiu ela até lá. Então, é sempre bom tomar muito cuidado, até mesmo com os animais de outros biomas que você encontra lá. Então, Mata Densa é extremamente perigoso. Cara, depois vem um dos meus preferidos, que é o Guayame. Guayame eu me inspirei um pouco nos nossos queridos manguezais. O Guayame é onde a água doce e a água salgada se encontram, exatamente igual ao manguezal. E além disso, também tem uma outra região do Guayame, que apesar de não ter tanto contato com a água salgada, ele é composto por principalmente matas alagadas. Então, no geral, nesses Guayames, é muito comum que você encontre crustáceos, alguns animais marinhos, alguns animais que só conseguem sobreviver no topo das árvores. Muitas aves, o principal tipo de animal que você encontra por lá são aves e anfíbios e peixes, são os principais disparados, que não quer dizer que você também não vai encontrar uma grande anaconda lá. Um animal, por alguns vezes, como terrível, mas muito apreciado pelos povos do mar, que veem ela como uma grande protetora de invasores.
já que principalmente as colônias dos povos do mar são os que mais sobrevivem ali catando crustáceos, que é uma iguaria inigualável, extremamente apreciada pelos povos do mar. O caranguejo, cara, faz a festa em questão de vendas. O comércio é riquíssimo nessas regiões. E o interessante do Guayama é que ele tem muito contato com algumas pequenas regiões ali de outras civilizações. Então você tem alguns povos do reino dos monarcas habitando ali em harmonia, muito próximo a colônias dos povos do mar, e também um alto movimento comercial dos Jararti, que também são povos nômades, né? Entre os humanos, então eles compram bastante isso para poder levar até essas lugares, ou apenas para questão de sobrevivência mesmo, para poder revender em outros lugares. E cara, uma outra questão interessante do Wyoming é que ele é muito grande, tipo assim, a extensão territorial do Wyoming é muito maior do que dos manguezais brasileiros, muito maior. Por que isso acontece? Porque existe um rio, apenas um rio, que ele é de água salgada. E ele cruza o continente. Ele cruza o continente de uma ponta até a outra. E a única forma de você atravessar ele é por algumas pontes construídas artificialmente de rocha. Elas são bem grandes, são 3 pontes muito, muito grandes que cruzam o território, mas ainda assim elas dividem esse continente e elas fazem com que esses Guayamas eles sejam muito mais frequentes. Então eles acontecem praticamente em toda a extensão desse grande rio de água salgada. E isso tem um efeito na fauna bastante interessante também, porque você pode encontrar alguns seres mágicos lá também, pelo menos é o que dizem. É muito difícil. Pelo menos até onde se sabe, é o lugar também onde mais há desaparecimentos. E agora a gente vai para o último bioma, não menos importante. Viola Sul. É um bioma principalmente no sul do território de Gaia, né? E é uma região principalmente gelada. Ela é bem fria. Tem algumas regiões que chegam a nevar, mas isso é bem lá pro sul, não tanto superiormente. E infelizmente é um bioma que foi quase extinto. Ele é muito menos frequente do que hoje em dia. Hoje em dia ele é bem menos frequente do que era antigamente. Tem muitos relatos de viajantes que foram até Viola Sul e coletaram flores e jardins exuberantes. Mas depois de um evento que é chamado de Limite da Razão, que também dá nome a uma grande área de devastação que foi causada por essa catástrofe, Limite da Razão acabou gerando que, cara, uma grande parte desse bioma se perdesse. Além disso, as populações de lá elas não fazem tanto bom uso, digamos assim, dessa fauna linda, porque são campos abertos de flores e alguns frutos muito caros, inclusive que são chamados de gameira, de tanto gamar que elas dão quando elas são vendidas. Gamar são as moedas, né, desse mundo. E, cara, é uma profunda tristeza que Céu Vermelho, por causa do Limite da Razão, ou que o Limite da Razão causa aos seus arredores, envenenando sua água, envenenando sua comida, envenenando sua terra, eles acabam não tendo estrutura suficiente para ter o que é necessário para cuidar dessa terra linda. Então, isso gera que Viola Sul seja o bioma menos presente em Gaia, mas também um dos mais belos, já que seus campos de flores são muito bonitos. E é muito comum que você veja coelhos ou animais mágicos que sobreviveram ao Limite da Razão. Só não é tão bonito igual o nosso querido Age ou então o nosso querido Gameira, ou mesmo a Matadensa. Mas Matadensa é extremamente perigoso, então não recomendo ir lá. E cara, isso encerra os nossos biomas. É muito importante também eu lembrar vocês sobre as civilizações. Vou falar aqui rapidinho. A gente tem os reinos dos monarcas, Terra dos Monarcas, Acime e Peco, seja como você for chamar ele. Essas terras, né, essas grandes extensões territoriais, principalmente compostas por humanos. E essa população ela se difundiu pela maior parte da geografia de Gaia. E a gente tem algumas regiões costeiras onde tem civilizações sim, dessa grande população,
no deserto do Sal. Só que não é muito comum. O mais comum é que eles tenham realmente, igual eu falei, difundidos ali por Age e também por Arta, beleza? Já os povos do mar, eles são muito mais livres, né? Eles são os povos mais antigos, inclusive. Eles estão em praticamente todas as zonas costeiras, eles têm uma navegação muito evoluída e por isso eles conseguem habitar essas regiões, principalmente onde ou é muito difícil de você andar de forma convencional e você acaba tendo que navegar, ou então são regiões que são muito inóspitas, como o Deserto do Sal, em que você acaba sendo obrigado a navegar mais do que andar, mesmo que você possa andar, mas é muito perigoso. E por fim você tem as 5 garras, que eles são um povo que proíbem definitivamente a entrada de humanos em seu território, e apenas os Jaraxi têm acesso de entrada e saída. E cara, por fim a gente tem o Céu Vermelho, né? Eu tava esquecendo de falar do Céu Vermelho, que é uma cidade meio... é a única cidade que existe depois do Limite da Razão, e como eu falei, ela não cuida bem do seu ambiente, mas é meio complicado julgá-los, já que é uma cidade tomada pela loucura, digamos assim. E cara, aqui a gente encerra o vídeo, tá? Eu agradeço muito por você que assistiu, é um vídeo bem grande, tá? A ideia dos vídeos do YouTube é que eles vão ser mais longos mesmo. Eu tô pensando em abrir uma Twitch, onde a gente pode estar substituindo as postagens do Instagram pela Twitch. E aí a gente foca mais no Instagram por algumas imagens e postagens mais, tipo assim, avisando o dia de postagem, conversando com vocês sobre tópicos que vocês querem, fazendo algumas enquetes lá. Me diz nos comentários se vocês acham que essa é uma boa ideia, substituir os vídeos do Instagram por tweets rapidinhas, né, umas lives rapidinhas ali de uns 40 minutos conversando com vocês, ou se vocês preferem esse sistema que eu tô fazendo das postagens no Instagram e tal. Eu quero agradecer, tá, gente, por todos vocês que estão vendo esse vídeo. Agradeço imensamente, dá um like, compartilha. Cara, fala de Filhos da Noite pra todo mundo que você conhece, porque esse projeto é incrível. Eu tô muito animado. Se você conhece alguém que gosta de ficção fantástica, manda esse vídeo pra pessoa, fala sobre esse vídeo, sabe, respira esse vídeo, não sei, tô zoando, tá, gente? Vivam! Mas, cara, principalmente eu tenho que agradecer também aos apoiadores ativos do canal, tá? Não do canal, né, do Catarse, perdão. E também os que não estão mais ativos. Eu tenho que agradecer a todo mundo que deu um apoio pra esse canal. E, cara, eu agradeço também minha esposa, que sempre me deu muito apoio, meus pais, que também me deu muito apoio. E, cara, vamos lá falar agora dos apoiadores. A gente tem o Otávio Caldeira, participou, né, da mesa, o que eu posso dizer, esse cara incrível que tá sempre aqui acompanhando a gente. A gente tem Richard Mariano também, que é o meu primo, cara, muito obrigado, de verdade mesmo, por apoiar esse projeto. A gente também tem o... Davidson, que é um amigo meu, cara, que eu fico muito grato por você ter apoiado esse projeto. Não tá ativo mais atualmente, mas eu fico muito agradecido mesmo por você ter apoiado. E além disso, eu também agradeço a Menina Morim, que também apoiou o canal. Além disso, meu pai também chegou a apoiar o canal e o Catarse, né? E eu fico extremamente agradecido a ele também. Gente, muito obrigado de verdade, principalmente os apoiadores atuais. Muito obrigado por esse apoio. Vou voltar a fazer as postagens, tá? Pode ficar tranquilo. Tô fazendo esse compromisso aqui agora com vocês. E esperem que amanhã tem coisa nova no TikTok.